Chegando para mais uma lição, Betel, lição 2. Estamos aqui nessa sala de aula. Vou te pedir, não saia daí, fica conosco até o final. Espero que esteja tudo bem com você, que o Espírito Santo possa estar te direcionando quando você estiver lecionando esse assunto. Vou pedir a você que não foi inscrito no canal, deixa o seu joinha, se inscreva, aperta o sininho para você estar recebendo sempre as nossas notificações. O nosso tema é a promessa da vinda do Espírito Santo. Deixa eu pegar a minha Bíblia para a gente poder fazer uso. Texto áureo dessa lição diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. Que lugar é este? Cabe uma pergunta. Verdade aplicada: o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Quais são os objetivos dessa lição? Atenta para os objetivos da lição, porque eles são extremamente relevantes. O 1, ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. O 2, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E o 3, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Texto de referência, Atos capítulo 2, versos 14, 15, 16 e 17. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. Vamos lá. Qual a introdução? A introdução diz que a promessa do batismo, atenta bem para isso aqui, porque isso aqui é um assunto muito importante. O batismo com o Espírito Santo. Cumpre-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Que promessa? A promessa do batismo com o Espírito Santo. Então é uma promessa seguindo da outra. Primeiro, nós somos salvos, a promessa da salvação, a bênção da salvação. Segunda grande bênção que nós podemos receber, a bênção do batismo com o Espírito Santo. Isso aí é um assunto que deve ser enfatizado para poder aguçar na igreja a vontade, a gana de obter essa promessa de Deus. Essa promessa, se a gente ler aqui Atos, no capítulo 2, vamos aqui, Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E esse texto é o texto de que aproximadamente 3.000 almas são batizadas nas águas. Vamos nós, seguindo aí o nosso estudo. Tópico 1 diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo. Se a gente pegar logo a introdução no Evangelho de João, numa narrativa de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João já diz assim: eu vos batizo com água, Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará, e etc. Vamos lá.
A promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Assim destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel, também identificado como o profeta do Pentecostes. Eu tenho um vídeo falando sobre a profecia de Joel, tanto quanto falando sobre, botando um paralelismo em Joel, entre Joel e Pedro, no cumprimento dessa profecia. Eu vou deixar o link aí para que você possa também assistir esse vídeo, ok? Caso eu não deixe o link, pode me cobrar. Cadê o link? Que aí eu vou lembrar e vou colocar ele aí. Vamos lá. A promessa da vinda do Espírito Santo e sua importância. Tópico 1, subtópico 1. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes o aspecto do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo. Nesse vídeo, eu vou colocar o link aí, fala justamente sobre essa temática aqui, ó, os últimos dias. Eu penso até que você vai conseguir compreender bem esse contexto na medida do que você assistir esse vídeo, porque esse aqui, esses últimos dias, é quase que uma expressão idiomática para eles, acreditando que eles estavam vivendo os últimos dias. Vamos lá. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Outro ponto importante, ó, quando Joel fala, usando aqui a profecia de Joel no capítulo 2, no versículo 28 e 29, derramarei o meu espírito. Presta atenção nesse o meu espírito, nesse artigo. Derramarei o meu espírito. Artigo aí definido, né? Derramarei o meu espírito. Porque existe um contrapartido quando Pedro usa o texto que gera uma determinada confusão na interpretação, tá? Vamos lá, o 2.2 diz assim, o 1, tópico 1, subtópico 2. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Outro ponto importante para a gente entender esse texto é esse ponto aqui, ó, e com fogo. Por quê? Existe uma teologia que ela divide essa profecia. Em que sentido? Ele vos batizará com o Espírito Santo, é para nós, os crentes, e com fogo é para os não crentes. Esse aqui é um outro ponto importante que a gente precisa entender também, e a gente precisaria fazer um vídeo à parte para compreendermos esse texto, tá? Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas salparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó, esse detalhe aqui do com fogo aqui, ele é muito importante para a gente poder compreender. Não sei se no nosso tempo será possível a gente falar sobre isso, mas não sendo, a gente faz um vídeo à parte aí para comentar, tá bom? A respeito desse desejo de Jesus, vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser elevado aos céus, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu. Atos 1, 5. É importante que você leia Atos 1, 5. A respeito deste desejo de Jesus para que sejamos batizados com o Espírito Santo,
podemos dizer que continua ecoando. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. Bom, selado com o Espírito Santo é diferente de ser batizados com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a partir de que você passa a ser portador do Espírito Santo. Todas as vezes que a gente se converte, todas as vezes. Quando a gente se converte, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Esse é o selo. Paulo disse que se nós não temos o Espírito Santo, logo nós não somos dele. O selo é uma garantia de propriedade. Então, todo salvo tem o Espírito Santo. Todo salvo é selado com o Espírito Santo. Na cidade de Éfeso, uma cidade portuária, os grandes empresários da época de madeira compravam as madeiras e elas vinham com selo, identificando de quem eram aquelas madeiras. O navio poderia chegar ali, a embarcação, descarregar aquelas madeiras e elas ficariam ali porque ela tinha uma garantia de quem era o proprietário delas. Só ele poderia ir lá e retirar aquelas madeiras. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala justamente baseado nesse contexto histórico do selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, somente os selados subirão, somente os selados serão elevados aos céus, serão elevados às alturas com Cristo. Por quê? Eles têm o Espírito Santo. Se a gente ler, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o Espírito habitando em nós. O Espírito morando em nós. Esse é o selo, esse é o penhor. O selo é o penhor, a garantia de que ele virá nos buscar. E os selados são justamente esses que subirão a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a temática que Paulo usa aqui na carta, quando ele escreve aos Efésios. Vamos lá, 1:3 diz assim: Jesus despede os seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós, após Jesus ter sido levado ao céu e já à direita do Pai cumpriu-se a promessa. Ele havia dito que se ele não fosse, o Espírito não viria. Era necessário que ele fosse, e ele indo, o Espírito viria. O Espírito... Deixa eu pegar aqui João capítulo 14. Para a gente compreender isso aqui, é um assunto muito rico para um tempo que a gente tem bem resumido, né? 14:16 de João: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse termo aqui, outro Consolador, é a palavra grego allos, que é outro igual. Outro igual, ou seja, eu rogarei ao Pai, e outro igual a mim virá para ficar com vocês, para habitar em vocês. É isso que Jesus está ensinando. Ele vai falar, quem é esse outro? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, glória a Jesus! Que esse Espírito possa incendiar a nossa alma. Vamos prosseguir o nosso assunto aqui. A promessa se cumpre. Tópico 2. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 24. Ou seja,
vai se cumprir essa promessa. Lucas 24, 49, Jesus diz assim, ó, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram lá, permaneceram lá e após 10 dias se cumpriu a promessa de Jesus. Por que 10 dias? Pode ser sua pergunta. Por quê? Jesus, ele é crucificado no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, Páscoa. Da Páscoa ao Pentecostes, ele ressuscita no domingo de Páscoa. Ele é crucificado na Sexta-feira Santa e ressuscita no domingo de Páscoa. Da Páscoa ao Pentecoste, dar-se-á 50 dias. Jesus permanece 40 dias com ele ressurreto. Só você lê Atos 1, do 1 ao 5. Jesus permanece 40 dias com ele ressurreto. Após 40 dias, ele escreve Lucas 24, 49. No 50, ele é assunto aos céus. De 40 para 50, para chegar à festa do Pentecostes, 10 dias. Então eles permanecem 10 dias aguardando essa promessa. E a promessa veio porque fiel é aquele que te prometeu. Se Deus te prometeu, se Cristo te prometeu, se o Senhor prometeu a você, fica tranquilo, Ele é fiel para fazer valer a palavra dele. Ele não tem, ele tem compromisso com a sua palavra. A sua palavra ele vela. Ele disse para Jeremias: o que tu viste, Jeremias, uma amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, verso 12. Vamos aqui, o Espírito Santo, o ensinador. Não restam dúvidas de que a promessa do Espírito Santo seria o nosso ensinador e perceptível em nossa vida. João 14, 26, Jesus disse que o Espírito Santo, que viria da parte de Deus, nos faria lembrar. Bom, se o Espírito vai nos fazer lembrar, é porque nós estaremos estudando, nós estaremos pesquisando, nós estaremos buscando conhecimento. Logo, o Espírito nos fará lembrar desses conhecimentos. Então ele é o Espírito que instrui, ele é o Espírito que ensina, ele é o maior didático que tem a igreja. É ele que pode nos conduzir, usar os nossos lábios para nós termos uma palavra direcionada para o coração dos nossos ouvintes. Vamos nós, o Espírito Santo Consolador. Consolador vem da expressão paracleto, aquele que se põe do seu lado, aquele que é o seu advogado, aquele que está com você no momento de dificuldade. Quando você se sente cabisbaixo, ele está contigo. Quando você se sente desanimado, o Espírito está contigo. Quando você se sente sem forças, o Espírito do Senhor pode renovar as tuas forças. Ele é o Consolador, é aquele que está contigo para poder interferir nas suas causas. O que Paulo diz? Que quando nós não sabemos orar como convém, Romanos, capítulo 8, verso... Cadê? (26). Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiramente com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Quando te faltar as palavras, quando você precisar fazer uma oração mais direcionada,
o Espírito intercede por nós com gemidos. O Espírito transforma as nossas lágrimas em palavras diante de Deus. O Espírito Santo é aquele que se coloca ao nosso lado e nos dá conforto e consolo. Ele é o nosso advogado, aquele que toma suas causas. Vamos nós. O 2:3 diz: o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos entre nossos familiares e em meio à nossa roda de amigos que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se achega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação segundo a misericórdia de Deus. É o agente que nos convence, conforme João 16:8. Nos convence do pecado, nos convence da justiça de Deus e nos convence do juízo de Deus. Então, o Espírito, ele precisa ter uma liberdade na nossa vida. Nós precisamos dialogar mais, falar mais com ele. Porque é a pessoa que habita em nós, que nós entristecemos, que nós apagamos, que nós magoamos. E nós precisamos ter um relacionamento melhor, mais aberto, mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos aqui para o 3. O 3 diz: o Espírito Santo prometido por Deus. Oh, glória! Prometido por Deus. Então é importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo. Por exemplo, a gente tem Atos capítulo 8, 10 e o 19, quando Filipe ele está ali em Samaria pregando e Deus fazendo sinais. Que coisa gloriosa! Chega lá Pedro, João, e os sinais prosseguem, as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. O texto não diz, mas subentende por inferência, porque a manifestação de Deus ali chama a atenção de Simão. Chama a atenção de Simão. Vamos lá para o texto, para a gente compreender melhor. O problema todo é o nosso minuto. Tem que acompanhar o nosso minuto. Vamos lá. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha, se eles colocavam a mão sobre as pessoas, e Simão sabia que ele estava sendo-lhe concedido o Espírito Santo, é porque havia sinais. Havia manifestações de fala, de línguas estranhas, manifestações da glossolalia. E automaticamente Simão, quando vê aquilo ali, ele fala assim: esse pessoal tem um poder aí neles que parece que as pessoas estão tomando choque. Eu quero esse poder, porque dá para ganhar grana com isso. Infelizmente ainda tem muita gente com esse espírito de Simão, né? Pega as coisas de Deus, os dons de Deus, para lucrar com eles. Que Deus nos guarde disso. Vamos prosseguir o nosso caminho aqui. Deixe o seu comentário aqui, o que você acha desse assunto aí sobre Simão, né? Da onde se originou a palavra simonia. Vamos lá, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierrez Siqueira, em sua obra O Espírito e a Palavra, afirmou: a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão é subsequente à regeneração, é um pilar do pentecostalismo. O pentecostalismo, ele crê nessa evidência
do falar em língua, dessa capacitação sobrenatural. Isso é importante, isso ser pregado, isso voltar para a temática, isso voltar a ser os nossos assuntos, porque isso são assuntos extremamente importantes dentro da nossa teologia. Vamos buscar mais a Deus, orar mais, nos consagrar mais, deixar que Deus use sobrenaturalmente a nossa vida. Que o resgate da vida de oração, da vida de jejum, da vida consagrada a Deus, não pode se perder na nossa teologia. Nós precisamos trazer de volta essa teologia de uma vida consagrada, de uma vida ungida, de uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. O 3.2 diz: a promessa cumpriu-se no Pentecostes. E aí volta a falar da profecia de Joel. Volta a falar da profecia de Joel justamente porque Pedro cita a profecia de Joel. Só que eu não vou nem me ater a esse contexto, justamente porque nesse contexto aqui é o contexto onde eu vou colocar o vídeo aí para você. Me lembra se eu esqueci. Tá bom? E aí existe uma diferencinha aí que no vídeo você vai compreender. Vamos lá. A promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Bom, a salvação é a nossa primeira bênção, nossa maior bênção. Depois, a segunda grande bênção que nós temos é o batismo com o Espírito Santo. Que a gente precisa querer recebê-lo. Paulo diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Então, é um dom do Espírito Santo, é uma dádiva, é um presente, e nós precisamos buscá-lo. A promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva. A respeito deste pensamento, o Ministério de Madureira entende que o batismo do Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. É uma promessa que segue para a igreja. O batismo do Espírito Santo, ele não é da Batista, não é da Metodista, não é da Assembleia de Deus, não é da Presbiteriana, não é da Quadrangular, não é da Universal. O batismo com o Espírito Santo é para o povo de Deus, é para o salvo em Cristo Jesus. É claro, Jesus disse que os sinais seguem quem crê. Se a pessoa não crê, se ela não aprendeu a teologia do batismo com o Espírito Santo, não tem como ela crer. Se tu crê, você vai automaticamente buscar esse batismo. Não existe forma para ser batizado com o Espírito Santo. Você pode estar dormindo, você pode estar tomando banho, você pode estar lavando louça, você pode estar orando, você pode estar no culto, você pode estar na rua. Não existe norma, como a gente às vezes normatiza. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo vem aqui na frente. Se as pessoas forem batizados, glória a Jesus Cristo. Mas não existe norma. Existe o desejo, o anseio, a busca, a crença na promessa. E ela determina o recebimento dessa promessa. Esse diálogo com o Espírito. Senhor, está na sua palavra. Senhor, é a sua promessa. Senhor, eu preciso. Tu disseste na tua palavra que quem fala em mistério ora contigo em espírito. E aí nós vamos entender melhor essa dinâmica à medida que a gente passa a orar, fazer as nossas orações respaldada na palavra de Deus. Fechando aqui nosso assunto dessa segunda aula, essa aula, esse trimestre é para nos impactar. Vamos lá. Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é a promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. E que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo disponíveis também em nossos dias. Tu é discípulo? A promessa diz respeito a você.
Ô glória, ora a Deus, busque a Deus, fale com Deus. Fala andando, parando, deitando, vai conversando, quem sabe você não acorda falando, aleluia, em mistério com Deus. Deus abençoe a sua vida rica, poderosamente e distribua os seus dons sobre o seu povo. Fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Não deixe de compartilhar aí. Essa aula entrou aí, ó, dá o seu joinha. Beijo no seu coração.